Fala, Tech! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao seu novo podcast favorito, o Fala Tech, o podcast sobre tecnologia do Instituto JF. Esse podcast é seu novo espaço de lazer, de entretenimento e de muito, mas muito aprendizado. Esse podcast é mantido e também foi uma iniciativa da Germinari Tech, uma das escolas do Instituto JF. Eu me chamo Marcelo Grilo, sou professor na escola e serei um dos hosts durante alguns dos bate-papos. Nesse primeiro episódio, iremos abordar um tema muito importante, tanto para as empresas quanto para você, jovem, que está começando na área de tecnologia, que é como será o processo ou como deve ser o processo de onboard de estagiários de tecnologia nas empresas. Para isso, a gente tem aqui, hoje, nesse primeiro episódio, duas convidadas que vão dar bastante informação útil para você. Preste atenção. A Germinari Tech é uma escola que faz parte de um grande grupo empresarial, dono de empresas como JBS, Swift, PicPay, Banco Original. Nossos alunos aprendem e executam na prática aquilo que viram dentro da sala de aula. Mas como deve ser a forma correta dessas empresas receberem esses alunos? Então, por isso que hoje a gente tem aqui duas gerentes de tecnologia para explicar um pouco como foi a experiência dela e também dar algumas dicas de como esse processo pode ser bem executado. Queria dar as boas-vindas para as nossas convidadas hoje, que são duas gerentes de tecnologias que coordenam grandes equipes em grandes empresas. Estamos hoje com a Ana Paula Leão, que é gerente de tecnologia aqui no Instituto JF, e estamos também com a Rossana Anitta, que é gerente de TI no iFood. Meninas, sejam bem-vindas, muito obrigado pela presença, e a gente vai começar nosso bate-papo com a Ana Paula Leão. A Ana Paula viveu exatamente na pele essa dificuldade de receber estagiários. Então, foi a primeira gerente de tecnologia do grupo a receber os estagiários da Germinari Tech em abril de 2022. Então, Ana Paula, compartilha com a gente como é que foi essa experiência. Antes disso, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, a parceria sempre com a escola e com exatamente o nosso podcast. Se apresenta para o público e comenta um pouco como foi essa experiência. Ok. Meu nome é Ana Paula, eu sou gerente de TI hoje aqui no Instituto JF, mas eu venho de uma carreira aí de quase 30 anos dentro da tecnologia, muito focada no mercado financeiro, e em 2022 a gente fez essa mudança para estar vindo trabalhar dentro de uma escola, trabalhar com educação, com um propósito muito diferente do que é o mercado financeiro. Então, além do aprendizado que a gente tem em novas tecnologias, a gente tem um aprendizado de quem usa os nossos sistemas e por que o nosso sistema é importante. Então, acho que esse é o grande desafio nosso e essa é a grande mudança que a gente tem hoje, né, dentro da minha carreira e que eu estou aqui trazendo para vocês, assim, essa experiência de estar aí recebendo estagiários, recebendo essa moçada nova, esse jovem. Então, a gente foi a primeira equipe, é uma responsabilidade, mas também é um prazer muito grande participar desse projeto, do grupo como um todo. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é preparar a equipe para receber os estagiários. Porque a partir do momento que a gente está recebendo esses jovens que estão sedentos de querer programar, fazer as coisas, mas eles ainda estão em aprendizado. Então a equipe tem que entender isso para receber bem, para a gente poder dar o acolhimento necessário para eles. E eu acho que essa é o ponto que a gente tem de trabalhar para que a gente tenha sucesso com os estagiários tão novos quanto os que a gente tem, que é na faixa de 15 e 16 anos, né? E trabalhar a expectativa deles, porque eles chegam realmente achando que vão chegar e vão codar, né? E a gente sabe que a realidade não é essa. Então, a gente tem que mostrar para eles um caminho para a gente gerenciar a expectativa, não gerar frustração, para que eles entendam que é um processo aprendizado dentro da área de TI, para a gente chegar no nível de estar realmente se considerando um desenvolvedor. E eu acho que esse é o caminho que a gente está aí trilhando no dia a dia, para chegar nessas trilhas e aí estar fazendo formação de excelentes desenvolvedores para todo o nosso mercado de trabalho. A gente teve muita sorte de você ser essa parceira e receber esses primeiros estagiários. É bom observar, você lembrou bem,
que a gente está falando de jovens de 15, 16 anos. Já é difícil receber um profissional novo na equipe. Imagina uma criança, um adolescente. Obviamente. Rossana, aproveitando então que a Ana Paula deu seu depoimento da sua experiência com os primeiros estagiários, mas eu fiquei com a dúvida. Quem é que deve recepcionar esse estagiário? É uma pessoa que já tem experiência na equipe, é um pleno, um sênior, ou uma pessoa júnior que chegou recentemente, que acabou de passar por esse processo? Gostaria de agradecer pela presença também. Por favor, se apresenta para o público e nos ajuda nessa discussão. Bom, meu nome é Rosana Anitta, eu sou gerente de engenharia de software no iFood, eu atuo na área de tecnologia há 17 anos, passei por essa fase, né, do estagiário e entendo bem essa dificuldade, muitas vezes, de quando você chega. Eu acho que a abordagem de quem tem que ser um sênior ou um júnior, ela depende muito. Você tem que ter uma pessoa com maturidade para receber esse jovem, de modo que assim, você entenda que você está recebendo um jovem com grande ânsia, como a Ana Paula comentou, então ele tem uma grande ânsia de aprendizado, mas é muita informação para ele digerir em pouco tempo. E a área de tecnologia, apesar da gente resumir como TI, ela tem muitos processos, pequenos processos dentro. Então você tem muita coisa, muito detalhe. Eu não acho que é uma pessoa, eu acho que cada departamento ou cada área definida ali dentro deveria ter uma pessoa para recepcionar e apresentar o processo. Porque por mais que você apresente de uma forma geral, é o dia a dia e o acompanhamento do dia a dia que faz toda a diferença no desempenho desses jovens dentro do departamento. Ah, legal. Então vocês acham que o estagiário tem que passar por todos os setores, por todas as squads? Eu acho que a gente tem que ter uma base um pouco maior. Pode até passar, mas depois que ele terminou um processo e a gente entendeu que ele que ele está confortável com o que ele aprendeu. Porque cada tecnologia tem suas particularidades. Se eu jogo muita informação, eu acabo formando uma pessoa que não se aprofunda em nada. Então, assim, se a gente entende que em um ano ele está com os conhecimentos consolidados, é bom passar para ele ver outras áreas. Mas só depois desse conhecimento estar consolidado. Senão eu vou jogando um monte de informação e ele não consegue ali digerir aquilo tudo e acaba ele não sendo um profissional de excelência porque ele não consegue se especializar em nenhuma parte. Então, acho que pode se passar, mas tem o tempo de cada um, e também depende de cada um. A gente sabe que tem pessoas que com 6 meses já estão aptos a seguir para um novo caminho, e tem gente que não é, então a gente tem que respeitar muito o tempo deles, principalmente que eles são jovens, então tem tempos diferentes, tem bagagem diferente nesse primeiro momento, e isso faz uma diferença muito grande. É verdade. Mas ainda volto, por exemplo, na realidade de vocês hoje, na equipe que vocês trabalham, quando um estagiário entra, vocês acham que ele precisa também conhecer do negócio? Não só da tecnologia, mas também do negócio? Para mim, hoje, o negócio é fundamental. Tecnologia, para mim, ela anda ao lado, tá? Então, assim, a gente sai de uma tecnologia, de um entendimento de tecnologia que a gente era back-office para um estratégico. Mas, sem negócio, eu não faço nada. Então, eu preciso que eles entendam, né, na verdade, qual é o modelo de negócio, por que a gente está fazendo aquela jornada do cliente. Hoje, a gente vive num mundo onde o cliente é o centro. Então, se esses jovens eles já não começam com esse foco na jornada de cliente, no modelo de negócio, eu acho que assim, eles vão ficar isolados dentro de tecnologia. Então, a chance de futuramente atingirem cargos maiores, onde exige muito mais disso, já fica um pouco mais difícil. Você vê dentro da área de tecnologia os silos, né, que são ali muitos desenvolvedores que acabam tendo muita dificuldade, às vezes, de se aproximar do negócio por conta disso, porque vão exigir outras habilidades. Quando você insere o jovem já pela área de negócio, ele abre isso, né, a mente dele ela já vem mais aberta, olhando possibilidades, não só tecnologia. Mas eu ainda queria que a gente aprofundasse nessa discussão. Nosso público está curioso quanto a isso, porque a criança, o jovem, que vai entrar com estagiário ali na equipe, ele quer codar. Ele quer botar em prática aquilo que ele acha que sabe. Mas aí, se você chega para um jovem nessa característica e diz, não, calma, vai entender como vende, como a gente vende, vai entender o que é o comercial, ele vai perder um pouco o ânimo, ou não? Então, eu acho que é a maneira como a gente coloca essa trilha. Eu acho que a gente pode estar fazendo um trabalho em conjunto. Nem só você só vai codificar, porque hoje a gente já não tem mais isso no mercado de trabalho. Aquele estereotipo do dev que senta na frente da sua máquina, usa óculos, põe fone e esquece do mundo, isso hoje não existe mais. Você que está ouvindo, presta atenção.
programar não é só mais uma atividade individual. Não, nunca. A gente trabalha com squads, que são pequenas equipes, e a interação entre as equipes é fundamental para o resultado do projeto. Então, a gente saiu daquele estereotipo e hoje a gente entende que quanto mais trabalhar em equipe, melhora o resultado. Então, quando eu faço trabalho em equipe e coloco esse jovem, eu vou estar mostrando para ele esse novo perfil da tecnologia. Um perfil onde eu preciso entender do negócio e eu tenho que ser um dev. Então, a gente trabalhar essa trilha em conjunto, eu acho que a gente chega num resultado que não frustra, não gera frustração, mas que ele entenda que ele precisa saber do negócio. Que hoje o código, eu não vou chegar e codificar, mas eu quero saber por que eu estou codificando e qual o propósito daquele código, para onde vai, quem que vai usar, como que a gente vai, como que a empresa entende o que eu estou fazendo e o que eu estou fazendo está de acordo com a missão da empresa. Então, essa questão de trazer a missão, os valores da empresa para dentro da tecnologia é essencial para a gente fazer produtos de acordo com o que o público quer, com o que o meu gestor e a empresa quer como um todo. Então, tem que mesclar. E até complementando isso que a Ana falou, a gente está com a primeira geração totalmente tecnológica, ou seja, a geração que iniciou o seu aprendizado no smartphone, né? Isso. É muito diferente da nossa geração, sim, né? Então, eles estão ali com a carga de ansiedade é gigante, mas o acesso à tecnologia já está ali dentro de casa. Mesmo que você vai falar assim, mas grande parte da população pode ser que não tenha acesso. A um smartphone, normalmente eles têm. Então, você explicar o porquê. Então, assim, por exemplo, você tem lá milhares de apps. Qual é o intuito daquele app? Então, você vai explicar o negócio pelo qual ele foi fundado, porque a razão de existir dele, para o jovem faz sentido. A gente até às vezes pensa assim, não, mas eu não vou explicar, né? Porque talvez não faça sentido, faz. E aí codar para ele, quando ele tem explicação do motivo pelo qual ele está fazendo aquilo, às vezes até é mais significativo do que simplesmente fazer por fazer. É verdade. E a gente aqui na escola, nossos estagiários, a partir do momento que eles entram nas empresas, ele fica também com o professor gestor. Mas esse professor gestor, ele acompanha à distância. Mas dentro da equipe, vocês que são gerentes, coordenam pessoas, dentro da equipe, quando você recebe um estagiário, você acha importante deixar um mentor? Algumas pessoas gostam de dizer um buddy, uma pessoa que vai estar ali ao lado daquele estagiário. Vocês acham que esse papel é importante? Tem que existir essa pessoa, esse mentor do estagiário? Ou a equipe como um todo pode recepcioná-lo? Para mim faz toda a diferença você ter um buddy, porque existem ânsias que você vai... É a proximidade, né? A proximidade, ela te traz informações muito valiosas, que provavelmente aquele jovem não vai. A gente tem que estar lembrando sempre que a gente está falando de um jovem de 15 a 16 anos. Ele não tem ali ainda, o seu cérebro ainda está em desenvolvimento, ele está com vários pontos a serem explorados. Então, ter alguém próximo traz segurança também, tanto no desenvolvimento do tecnológico, né, de profissional, quanto no pessoal. Ali também ele vai compartilhar coisas que pra gente hoje, assim, por mais que você fale, eu tô recebendo um estagiário, você tá recebendo uma pessoa, informação, a gente tem que ter essas outras preocupações com quem a gente está formando. Então o tutor, ele faz toda a diferença, até no direcionamento. As trocas, eu acho que assim, one-on-ones frequentes que ajudem, por exemplo, a direcionar. Por exemplo, chega pra liderança e diz, olha, ele tem mais aptidão para isso, porque são perfis, né? Por mais que você vai ter, a gente tem que ter diversidade dentro da equipe, né? Então, às vezes, por uma questão pessoal, a pessoa não se desafia num outro departamento ali dentro da tecnologia, porque acha que, por exemplo, vamos falar dos silos, né? Um silo muito masculino, é uma mulher, ela não consegue, ou de repente tem algo que só as mulheres estão fazendo, os meninos não querem. A gente ainda está com essa transição do feminino e masculino nessa fase. Então, acho que o tutor, ele auxilia muito, faz toda a diferença, tanto para o desenvolvimento dele, quanto para a gestão. E eu acho que hoje também o jovem, como a tecnologia está muito disponível na internet, ele acha que ele se forma sozinho. Então, quando eu tenho um tutor, eu acabo tendo uma referência para ele, do que ele quer chegar, o que ele vai, assim, pensar, nossa, como ele chegou nesse conhecimento, ele serve meio como um mentor, assim, de guia. Então, essa parte do tutor é importante, porque o jovem chega muito autodidata, achando que fazer cursinho ali na internet eu já sou um dev, e a gente sabe que a realidade não é essa, né? Então, esse tutor serve realmente daquele espelho, assim, nossa, eu quero chegar até ser como ele, eu quero ter a experiência dele, eu quero saber liderar uma equipe como ele. Então, assim, a gente começa a colocar essas referências que os nossos jovens de hoje não têm. E é importante para a gente
na carreira como um todo, né? Eu acho que isso, para a gente no dia a dia, a gente ainda tem vários mentores, a gente se espelha nas pessoas, a gente tem referências que a gente, nossa, como eu gostaria de fazer o que ela está fazendo, como é que eu faço para fazer o que ela está fazendo. Então, isso é importante para a nossa geração e essa geração nova, eles perderam um pouco isso. Então, quando eu coloco um tutor, eu também resgato essa questão de me espelhar em alguém. Uhum. Bem legal. Mas aí eu vou entrar agora numa pergunta subjetiva, mas eu queria explorar um pouco que vocês te trouxessem, se você fosse a responsável por tomar essa decisão, quanto tempo um estagiário estaria autônomo para receber uma taskzinha lá que fosse daquelas de nível muito fácil, sozinho, andar pelas próprias pernas. Se você fosse estipular hoje, eu sei que existem exatamente casos e casos, existem equipes e equipes, mas na opinião de vocês, você recebeu um estagiário, você acha que no mínimo 3 meses ele já consegue responder uma task, 6 meses? Queria ouvir a opinião de vocês. Existe um tempo para o estagiário andar por si só? Eu acho que depende de cada um, a gente não pode colocar como uma regra, porque cada um tem um tempo de aprendizado, né? Então, assim, falando da experiência dos 6 que estão comigo hoje, né? A gente tem ali, pegou os 6 em momentos diferentes, mas pegamos ali e começamos uns projetos juntos, e a gente já tem uma diferença, tem uns que a gente já sabe e já pegam o task sozinha e que já desenvolvem e que a gente só acompanha, e outros a gente ainda tem que estar junto para poder resolver. Então, depende muito de cada um, não só da força de vontade, mas o nível de absorção da aprendizagem, porque às vezes ele tem força de vontade, mas ele não consegue absorver tudo para estar dominando uma ferramenta, fazendo uma task sozinho. Então, é muito pessoal isso, eu acho que a gente não tem um padrão, pelo menos dentro do que, né? E mesmo quando a gente recebe analistas júniores também, a gente também tem esse cuidado, tem um rendimento diferente, baseado em vários fatores da pessoa, do conhecimento, de absorção do conhecimento, às vezes de absorção do negócio também, porque, como a gente falou, não é só conhecimento de tecnologia, mas conhecimento do negócio. E aí esse tempo é muito individual. A Rossana concorda? Lá no iFood vocês têm um processo temporal? Então, não, eu vou falar com a Ana, assim, eu acho que não existe um temporal, e eu acho que qual que é o problema que eu vejo? A gente fala sobre um processo padrão de aprendizado, e cada pessoa tem um processo de aprendizado diferente. Então, por exemplo, vou até dar um exemplo, eu sou uma pessoa dispositiva, eu preciso ver. Existem pessoas que são mais conceituais, ela precisa saber o porquê. Então, quando você escolhe ali um padrão, aí às vezes é difícil, aquele que tem um processo de aprendizado diferente, ele custa mais, porque o que a Ana falou não é questão de boa vontade, você até tem que se esforçar mais para entender. Então, se a gente parar de olhar padrão e entender como as pessoas funcionam, eu acho que esse tempo diminui. Outro tempo é o tempo expositivo de tecnologia, tem pessoas que têm uma base maior. Outro é uma preparação psicológica melhor, tem gente que vem de uma preparação psicológica melhor, então na frustração ela não vai se desesperar. Ela vai, mesmo que o autocontrole seja desenvolvido mais para frente, dependendo como a estrutura familiar, a gente está falando de um todo do jovem, sim, ele consegue medir essa frustração e falar, bom, aqui eu não fui bem, então aqui eu... E aí esse tempo ele melhora, porque a responsabilidade que você vai delegando, mesmo sabendo que no erro ele consegue lidar com aquilo, você consegue ir aumentando. Então eu não gostaria de estipular, mas eu diria que em 3 meses você já está conseguindo dar boas atividades para eles, assim, hoje. Bem legal. Mas eu vou aproveitar então, durante a sua resposta, Rossana, você questionou a parte pessoal, porque realmente a gente está recebendo uma pessoa ali. E na área de TI, obviamente, a gente tem uma preocupação maior nas aptidões tecnológicas da pessoa. Mas a gente está recebendo. O onboard quer dizer o quê? A recepção daquela pessoa naquela equipe, na empresa. Então, como é que entra a parte humanizada para quem gerencia a equipe? Então, qual é o papel de um gerente que está recebendo um estagiário na parte humana? E eu aproveito para os nossos ouvintes dizer que aqui a gente, nas empresas do grupo, a gente valoriza algumas culturas, que são os valores do grupo. Então a gente ensina isso em sala de aula e os alunos, a partir do momento que entram como estagiário, eles vivenciam isso na prática. Mas às vezes a gente pode ter casos onde os valores precisam ser consolidados
ali no momento da equipe. Então, como é que vocês, como gerentes, como pessoas que recebem estagiários, acham que deve ser esse processo de cultura e de humanização de recepção daquela pessoa? Eu acho que tem que ter um nivelamento do valor. O que é o valor para a empresa e o que é o valor para a pessoa. Primeira coisa, a gente tem que alinhar expectativas do que é. Porque, às vezes, por exemplo, a empresa tem um valor de comprometimento. O que é comprometimento para a empresa e o que é comprometimento para aquele jovem que você está recebendo? Então, acho que primeiro a gente tem que ter esse nivelamento. E a gente precisa disso na equipe. Os cargos mais sêniores, principalmente aquelas pessoas que estão mais ligadas à liderança, para mim, elas têm que ter um desenvolvimento pessoal para apoiar essas crianças. Hoje a gente está falando, hoje qualquer líder, né, a gente usa, no mercado de trabalho, acho que acontece com todo mundo, a gente está usando hoje 70% das nossas habilidades de inteligência emocional e 30% técnica. Mas então, deve ser a equipe, é o gerente, quem vai ensinar esses valores, essa regra, essa parte ética? Então, eu acho que é assim, na verdade, o gerente, ele dá como você falou, o onboard, ele dá o começo, ele entende ali. Só que quem vai estar passando é o tutor, porque ele está no dia a dia e ele vai vendo a absorção ou não desses valores desse estagiário em relação à empresa. Então, assim, às vezes o gerente pode até ver algumas coisas, mas ele não está no dia a dia junto com o estagiário. Então, essa aproximação é muito mais do tutor, e aí sim, né, acho que o tutor tem aquela questão de estar conversando com o gerente, se posicionando, trocando ideias e vendo o que vai ser feito, né? O tutor também não é responsável, mas ele é responsável em estar passando para o gerente o que está acontecendo para eles que tomem uma decisão. Ele não é responsável pela ação, mas ele é responsável de estar trazendo essas considerações para o gestor. Porque o gestor ele não está junto o tempo inteiro. Então, ele não tem como ele estar sempre passando. Essa responsabilidade não pode ficar na gestão. Tem que ficar realmente, no meu ponto de vista, quem está mais próximo do estagiário. Ele vai ser um termômetro, né? Ele vai ser um termômetro que vai te dizer quanto aderente está. Por isso que você precisa de alguém próximo, para te dizer ali o quanto está aderente ou não com a cultura da sua empresa. Pode ser que no final das contas você olhe e fala, putz, esse estagiário é incrível, mas ele não é aderente aos valores da nossa empresa. É muito legal. Então, a gente acabou vendo que realmente um tutor, a pessoa, um buddy, é muito importante no processo de onboarding. Então, você que está e vai ser estagiário de tecnologia daqui a algum momento, você tem que ter a capacidade de se relacionar com outras pessoas. Então, trabalhe essas características também. Não foque só na tecnologia, porque você vai precisar exatamente estar próximo de alguém para aprender e para se comunicar. Aí eu trago para uma realidade do dia a dia de um profissional de tecnologia, que são ele trabalhando ali no squad, ele vai ter dailies, vai ter algumas reuniões. O estagiário já tem que participar desses momentos? No meu caso, ele participa desde que assim, é importante conhecer todo o processo mesmo não estar atuando. A escuta ativa é muito importante para entender comportamentos, como ele deveria ou poderia se comportar em determinadas situações. Então, é muito importante para que ele entenda. Eu concordo. Eu acho que a partir do momento que ele é estagiário, ele faz parte da equipe. Então, os ritos da equipe ele tem que participar. Ele entra como ouvinte para entender como é que tá, e aí quando ele tiver as primeiras tasks, ele entra como participante. Eu acho que é um processo, mas ele é membro da equipe, então os ritos têm que ser para todos os membros dessa equipe. E ele traz um provocativo também, porque a partir do momento que ele participa como escuta, ele começa a questionar as pessoas que estão participando das tasks. Então assim, mas como é que você faz isso? E aí cria também um movimento de conhecimento e compartilhamento com a equipe também, a equipe ganha com isso. Eu também sou provocativo. Inclusive, eu queria que vocês fossem agora direto na resposta. Um estagiário deve escolher onde ele atua? Sim ou não? Eu acho que deve. Deve escolher? Então, eu acho que depende do tempo, porque quando ele chega querendo uma coisa. Então, assim, eu acho que no primeiro momento, eu acho que você tem que dar uma acalmada nele, porque como eu falei, ele vem com esses cursos online, eu quero ser back-end, não sabe nem o que é um back-end ou front-end, enfim. Então, nesse primeiro momento, eu acho que a gente tem que conhecer o estagiário, entender e aí depois sim dar uma opção para ele, porque senão ele acaba não vendo os outros lados da tecnologia. Minha pergunta foi, ele conheceu, a gente discutiu aqui que ele tem que passar por todos os processos. Ele gostou desse? Não, aí é a opção dele, né? A opção profissional dele. Então ele
Sim. pode ter essa liberdade de, Sim. a partir do momento que se sentir confortável, se expondo isso e deixando Isso. claro isso, que aquilo pode ser uma possibilidade. Sim, né? eu acho que sim. Depois que ele tem conhecimento, sim. Só no começo que eu acho que a gente tem que direcionar, porque... Até para quebrar um pouco o tabu da tecnologia, que também tem a ver muito com o salário, né? As pessoas às vezes escolhem dentro da tecnologia o cargo de acordar, eu quero trabalhar com desenvolvimento, por isso. Então, eu acho que conhecer e definir, porque você se sentiu mais realizado naquela atividade, eu acho que tem muito a ver. E acho que essa questão da realização, né? A tecnologia, você tem que trabalhar com aquilo que você sente realizado, senão você não vai ser um bom profissional. Você vai ser um profissional mediano e olhe lá. Então, assim, você tem que gostar do que você faz para fazer bem feito, né? Então, essa questão de conhecer e se identificar, não pelo salário, mas se identificar pelo que você está fazendo, é super importante para você ser um bom profissional e aí sim ter um bom salário. Eu acho que isso é uma consequência. Eu agradeço bastante, foi um bate-papo bem legal. A gente discutiu algumas coisas que com certeza você que está ouvindo esse podcast vai usar para algum momento da sua vida, mesmo que você já seja um profissional, você pode recepcionar um estagiário. Mas se você está entrando agora, se você tem a tecnologia como interesse profissional, um interesse de vida, essas dicas aqui foram bem úteis para você. Então, queria agradecer a Ana Paula novamente pela presença. Queria agradecer a Rossana também pela presença. Aproveitar, queria que vocês finalizassem dando as últimas dicas, dando as suas últimas opiniões sobre esse assunto, para que o nosso público também pudesse, onde é que ele encontra você nas redes sociais. Então, por favor, fiquem à vontade para se apresentarem novamente para o nosso público. Eu queria agradecer pela participação, né, agradecer por esse bate-papo aqui e queria reforçar que a TI está muito aberta para as mulheres, então se engajem em estar estudando e se formando para a área de TI, a gente tem muito espaço e vamos tirar esse paradigma que mulher não pode ser na TI. Então acho que esse é uma coisa que a gente gosta de estar falando sempre nos nossos encontros. A gente tem várias mulheres em várias frentes, em diretorias, em presidências. Então, assim, tem mercado, não é fácil, mas tem mercado e vai muito da sua maneira de estudar, da sua maneira de se ver e do foco que você quer dar na sua carreira. Então, estudem muito, a área de TI precisa estudar, a área de TI a gente nunca para de aprender, mas a gente consegue fazer carreiras brilhantes e servir de exemplo para outras mulheres e crianças fazerem também essa carreira. Então, meu recado é muito mais para todo mundo, mas muito específico para as mulheres, que a gente ainda tem um déficit muito grande de mulheres no mercado de TI e a gente precisa incentivar essas meninas a virem trabalhar com a gente. Ana Paula Leão está no LinkedIn, no Instagram. É Ana Paula, tudo junto? Isso. Ana Paula, no Instagram é Ana Paula Leão, com Leão, e no LinkedIn também, Ana Paula Leão. Eu também gostaria de agradecer o convite, de hoje poder compartilhar um pouco dessa experiência e dizer assim, que não só a área de tecnologia, eu entrei na área de tecnologia achando que eu conseguiria mudar o mundo. E eu hoje, trabalhando depois de 17 anos, eu vi que eu fiz... Mudou você, não o contrário. Eu acho que eu tomei a decisão certa, sabe? A gente é capaz de impactar pessoas, porque as pessoas ainda têm muito da tecnologia máquina, né? Mas a gente é muito humano, a gente consegue melhorar e atingir muitas pessoas. Além do trabalho com tecnologia, eu também sou voluntária na Associação de Mulheres em conjunto com a Ana. E a gente luta por isso, por mais inclusão de mulheres. É difícil, assim, quando você olha os jovens hoje na fase da seleção de estágio, são poucos que selecionam tecnologia. Mas a gente está muito aberto, tem muito campo. Tecnologia não é só infraestrutura, não é só desenvolvimento, tem várias coisas ali dentro, tem qualidade, tem muita coisa, tem espaço para todo mundo. E tem espaço, inclusive, para transição de carreira. As pessoas às vezes falam assim, mas agora eu vou mudar. Eu mesma vim de uma transição de carreira, eu nasci em microeletrônica e aos 23 anos eu mudei e fui para tecnologia e foi onde eu me encontrei. Então eu acho que a gente tem espaço para todo mundo e principalmente a gente tem que valorizar a tecnologia não só por uma questão salarial, mas por uma questão de propósito também. A gente é capaz de melhorar muita coisa, não só para o varejo, mas também para a área médica, para a ciência, para muita coisa bacana. Então... A Rossana também está nas redes sociais, mas também é autora de livros
na área exatamente sobre esse tema. Compartilha com o nosso público. Eu tenho um livro publicado de Azure DevOps com o pessoal da Jornada Colaborativa, é um livro técnico para quem está iniciando, inclusive na área de tecnologia. Agora eu estou participando do livro TI de Salto, que conta de histórias de mulheres, como elas venceram no mercado de tecnologia. Aliás, o do TI de Salto, o lançamento vai ser dia 8 de março na Livraria Cultura. Legal, se você está escutando esse podcast antes, dá tempo. Então, muito obrigado pela presença, o bate-papo foi bem legal. Gostaria de reforçar para o nosso público que o Fala Tech é uma iniciativa e é mantido pela Escola Germinari Tech, é uma das escolas do Instituto JF. Se você quer saber mais sobre o Instituto, suas vertentes, acompanhe o link que a gente vai colocar na descrição desse episódio. Gostaria também de agradecer na gravação desse primeiro episódio aqui toda a equipe que está aqui com a gente de apoio, a equipe dos estúdios, a equipe da comunicação do Instituto, a equipe do marketing, a equipe de design, responsável pela logo. Então, em agradecimento em toda a equipe, a gente finaliza o nosso primeiro encontro. Muito obrigado, meninas. Pessoal, então a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!